Deve ser alguma variante da gripe, é sempre assim que a gente ouve. Então, e ninguém dá muita ênfase na gripe, só que a gripe mata muitas pessoas no mundo todo. E o TDAH, ele não mata a pessoa, mas ele faz a vida da pessoa ter uma dificuldade muito grande se aquela pessoa ela não souber como administrar. E nem tudo na vida é TDAH. Por exemplo, algumas coisas são ansiedade. Porque o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, algumas coisas que você vai fazer durante a sua vida, desde quando você era criança até agora adulto, que você vai falar assim, eu tenho TDAH. Não, por exemplo, estou preocupado que minha esposa está na rua, ela chega todo dia às 6 horas em casa e hoje não chegou. Aí eu começo a ir para um lado e para o outro. Aí quem olha fala assim, olha lá, é uma hiperatividade e ele está agitado. Aí você fala assim, não, ele está ansioso. Então eu estou com uma ansiedade indo de um lado e para o outro. Uma criança normalmente ela está cheia de energias. Cheio. E aí o que acontece? Ela começa a correr, ela começa a pular, aí você fala assim, ela tem TDAH. Não, ela não tem TDAH, ela não tem bola, ela não tem pipa, ela não tem peão, ela não tem futebol, ela tem só o quê? Celular e tem a sua casinha pequena, até porque a gente não deixa mais outras pessoas no meio da rua, porque a gente tem perigo hoje, não era igual o nosso tempo, né? A gente podia estar no meio da rua, né? Não tinha tantas motos correndo para um lado e para o outro, a gente podia brincar de taco, né? Botava ali a latinha no chão, fazer aquele círculo, a gente jogava a bolinha de tênis. Hoje a garotada não consegue mais fazer isso. Muito carro na rua, muita moto na rua, né? A gente tem medo aí de bala perdida de um lado para o outro. Então tudo isso que acontece faz a gente deixar os nossos filhos mais dentro de casa. Se ele está mais dentro de casa, ele tem muito mais energia para gastar do que a gente tinha na nossa época. Aí a criança é agitada, a gente acha que é TDAH. TDAH é muito mais do que isso. Existem 3 tipos de TDAH. 3 tipos. Um, que é o desatento. É aquele TDAH que é o déficit de atenção. E tem aquele outro TDAH que é o impulsivo, que é hiperativo. Tem uma hiperatividade, uma energia demais de um lado para o outro. E tem o terceiro tipo de TDAH, que é o TDAH combinado. O que é o combinado? É os dois juntos. É o déficit de atenção com a hiperatividade, que é o que o professor Léo é. Eu sou o TDAH combinado. Antes existia o transtorno de déficit de atenção, que era uma coisa. E o outro era transtorno de hiperatividade, que era outra coisa. Eles juntaram tudo e só existe agora o TDAH. Você pode não ser hiperativo, mas você é TDAH porque você tem o déficit de atenção. Você pode ter o déficit de atenção e não ser hiperativo, mas você é um TDAH, porque juntou tudo dentro de um mesmo transtorno. Eram duas coisas que juntaram, eles casaram, se deram a mão um para o outro. E o que é hiperatividade? A hiperatividade é que o cérebro nosso fica assim, sabe os nossos neurônios? Pulando de um lado para o outro assim, tudo bagunçado. E aí você quer, opa, calma, espera, mas não consegue, porque assim, é muito impulsivo. É o cérebro assim, piscando o tempo todo, de um lado para o outro. E isso faz o quê? Você ficar desorientado, porque é muita informação ao mesmo tempo. Por exemplo, como o professor Léo dá aula, olha como é que eu falo o tempo todo. Agora, como é que deveria falar? Bom, turma, eu sou o professor Leonardo, sou professor de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Seria assim, mas por que eu falo muito rápido? Porque meu cérebro, ele é mais rápido do que minha boca. Então minha boca tem que acompanhar o meu cérebro. Porque eu estou aqui falando Leonardo, mas eu já estou pensando que 9h30 tem jogo do Flamengo e eu preciso terminar minha aula rápido, porque senão vai ter muito barulho e a gente não vai conseguir dar aula. Essa é a cabeça da hiperatividade. Eu estou nos 7h30, mas estou pensando nos 9h30. Estou aqui 2 horas na frente da gente. E qual é o lado ruim disso? Porque eu quero ser auxiliar do pastor Elias aqui
aqui, quero ser o auxiliar dos pastores. E aí, quando eu venho para cá, eu falo assim, bom, vou pintar a igreja de parede preta. Aí os pastores se reúnem comigo e falam assim, Leonardo, é uma Assembleia de Deus, nós somos muito tradicionais e parede preta aqui você não vai conseguir. O que eu fico? Eu fico desmotivado, eu fico triste, porque na minha cabeça eu pensei parede preta, porque eu vou botar uma luz neon azul, que os jovens vão passar lá fora, vai ver isso, vai entrar, quando entrar vai ter uma música bem jovem, gospel, que eles quando chegarem aqui dentro, ver a música jovem gospel, eu vou falar assim, ó, tem uma pista de skate ali do lado, e eu vou conseguir trazer a juventude aqui para a igreja, na minha cabeça. Quando os pastores falaram para mim assim, essa ideia é muito doida sua, eu me desanimo, porque eu não pensei só na tinta preta, eu pensei lá na frente, que minha juventude vai entrar aqui na igreja, talvez não entraria, se não tivesse uma pista de skate, uma música mais moderna para eles, porque quando a gente é mais velho, a gente gosta da harpa cristã, barulhinho assim, lógico, você que a Assembleia de Deus tem é porque eu sou batista, às vezes eu esqueço. E aí, na minha cabeça, eu começo a criar um monte de coisa. Agora, por que acontece se você querer sair do emprego, de terminar o casamento? Na cabeça do TDAH, ele organiza o casamento dele da forma que ele pensa que vai ser. Ele não pensa só na hora de colocar aliança. Ele pensa lá no final, quando tiver filhos. E quando algo desanda no meio do caminho, o TDAH, ele desanima. Quando você quer montar seu próprio negócio, vou comprar uma máquina de fazer camisas. E aí quando você compra, passa 2 meses e não vendeu nenhuma camisa. Você desmotiva, porque você acreditou na sua cabeça que no segundo mês, você já estava abrindo franquias da sua loja. E aí começa você querer montar outras coisas, vai entrando na internet, vai fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você entra na internet para poder procurar camisa. Entrou, viu lá máquina de fazer coxinha de galinha. Você já esqueceu da camisa e vai para a máquina de coxinha. Quando você entra na loja da máquina de coxinha, você vê que tem uma máquina que você bota o dedo lá e pinta as unhas. É isso que eu vou fazer. Toda mulher pinta unha e gasta muito dinheiro. Aí você vai lá comprar. Aí você compra. Quando você compra, você não pesquisou que aquela tinta é cara. E aí você desanima. Aí você vai ver sabonete artesanais. Aí o sabonete artesanais você faz um estoque tão grande e ninguém mais gosta de tomar banho. E aí você fala, gastei meu dinheiro à toa. Aí eu falo assim, agora eu vou ser pastor da igreja. Aí depois descobre que ficar 6 anos estudando teologia para poder pastorear. Aí desanima. E aí você vai mudando o tempo todo e acontece que no final você não fez nada. Todos os 3 tipos são assim? Não, esse é normalmente a hiperatividade. Estou falando da hiperatividade. Tá. A hiperatividade, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E por querer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Por que a gente não faz nada? Quero abrir 4 congregações. Eu sou o único pastor, aí eu vou segunda em uma, terça na outra, quarta na outra, quinta na outra, e no domingo, como é que eu vou nas 4? Aí eu faço cultos em horários diferentes. Faço cultos em horários diferentes e começa a vir o burnout. O que é o burnout? O estresse, o cansaço do trabalho, do emprego. E aí o que eu faço? Fecho as 4 congregações e não abro nenhuma. Então essa é a cabeça do TDAH. E o que é mais o TDAH? Não só dessa hiperatividade que a gente tem, a gente acaba procrastinando. É outra palavrinha também do momento, procrastinação. A procrastinação, muitas das vezes, quem não tem um transtorno, a gente é julgado como preguiçoso. Qual é a diferença da procrastinação e da preguiça? A preguiça é o seguinte, eu acordo cedo, e aí alguém fala assim, vamos correr, vamos fazer caminhada, vamos para academia. Ah não quero não, para que eu vou fazer isso? Vou voltar a dormir. Isso é preguiça. Procrastinação. 7 horas da manhã, vou malhar mais tarde. Está muito cedo ainda, daqui a pouco eu malho.
9 horas, ainda está cedo. Meio-dia, tem que fazer a comida, a gente precisa fazer comida. Meu filho tem que buscar na escola, aí você vai buscar a criança na escola, começa a fazer o que? O miojo, rapidinho. Faz o miojo, cozinha lá o ovo, almoçou, quando você vê, você volta a dormir. Ah não, a academia fica até às 10 da noite. Quando você olha 9h45 da noite, vai para a academia, em 15 minutos não faz nenhuma série, ou então quando você chega na porta da academia, está fechando. Isso é procrastinar, você acreditar que você tem tempo. Por que o TDAH procrastina? Porque a gente faz tudo muito correndo, tudo muito rápido. Eu tenho 30 dias para dar aula para vocês. Eu venho todo mês aqui uma vez dar aula para vocês. Então eu tenho 30 dias para ver vocês novamente. O que acontece na minha cabeça? Eu tenho 30 dias para montar uma aula de TDAH. Tenho muitos dias. 29, 25, 20 dias. Falta uma semana. Eu faço uma aula um dia. Quando eu vejo, opa, a aula é amanhã e hoje já é meia-noite. Faço o quê? O trabalho de qualquer jeito. Faço os slides sem cor, sem vídeo, não preparo. É isso que acontece. Faço as coisas de qualquer jeito, porque eu acredito que eu tenho muito tempo. E vou acreditando. Quando eu vejo 5 horas da tarde, eu preciso fazer a apresentação para a aula que é às 7h15 da noite aqui. E o que acontece comigo também, muitas das vezes? Eu chego aqui e falo assim, que aula que eu vou dar? E mais, de manhã eu lembro assim, vou mandar mensagem para o polo da Vila Aliança para dizer que tem aula hoje. Pego o meu celular. Quando pego o meu celular, aparece outra coisa no meu celular. Quando aparece outra coisa no meu celular, eu já esqueci que eu tenho que mandar mensagem para vocês. E isso acontece o tempo todo. E o que é o TDAH? O TDAH não é assim, eu perco o meu celular. Todo mundo vai perder o celular em algum momento. Perde uma vez na semana, porque a nossa casa está cheia, está agitada, com várias coisas, a gente perde. Mas o TDAH, que tem déficit de atenção, que é o DA, né, não é a hiperatividade, déficit de atenção, o TDAH, ele perde o celular o tempo todo. Meu celular não está no meu bolso. Se vocês perguntarem para mim onde está o meu celular agora, eu não sei. Está em algum lugar aqui atrás de mim, mas eu não sei. Nem está atrás de mim. Na cadeira, velho. Está na cadeira. Está em algum lugar. Eu não sei. Quanto tempo eu estou aqui com vocês? Eu não estou enxergando vocês. Quando eu for ir para o slide, eu vou ter que botar meu óculos. Cadê meu óculos? Também não sei onde está. Então, sim, 2 coisas importantíssimas para mim. Meu celular, que eu uso para trabalho, e o meu óculos, que eu uso para viver. Minha carteira está aqui no bolso. Eu não ando com dinheiro, mas eu ando com o meu cartão do banco. Então eu não consigo me locomover sem minha carteira hoje. É o que paga meu Uber, é o que faz o meu lanche na rua, o meu almoço, é através da minha carteira. Se eu tirar minha carteira hoje em casa e não colocar aonde eu boto, que é a minha escrivaninha no quarto, cheguei em casa, botei outro lugar, falei assim, bota aqui na mesa. E eu voltar, eu não vou encontrar mais a minha carteira, não vou saber. E aí eu peço a família para me ajudar a procurar onde está. E aí o legal é que a esposa sabe tudo. Mulher, é assim, por isso que o homem tem que ter uma esposa do lado. Você fala que assim, esposa, vou lá pegar uma manteiga na geladeira. Você abre a geladeira, uma garrafa de água e uma manteiga, você não acha. A esposa, depois daquela compra linda, maravilhosa, ela abre a geladeira assim, sabe onde está o tomate, o alface, a manteiga, abre a gaveta e sabe que ainda tem a berinjela ali embaixo. Isso é bem legal, isso a mulher ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso, eu acredito que o TDAH ele atinge mais homens do que mulheres. A mulher ela já faz muita coisa ao mesmo tempo. A mulher ela não esquece. Nós brigamos com ela hoje, de noite a gente esquece. A mulher, depois de 48 anos e 4 meses, ela sabe até o que você falou e a cor da blusa que você estava. Então, quando a mulher tem a hiperatividade ou o déficit de atenção, ele é um pouquinho mais difícil de nós percebermos. Pode até ser que tenha, mas a dificuldade é um pouco maior. Nós homens não.
já aparece muito rápido o TDAH na gente. Então, o déficit de atenção para mim, por que ele é legal? Porque vocês brigam comigo hoje e eu não lembro amanhã por quê. Então isso é muito legal. Porque, por exemplo, se eu brigar com a minha esposa hoje de manhã, à noite eu não sei. É legal para mim porque eu não guardo essa tristeza. Mas a minha esposa está guardando. E aí quando eu vou perguntar para ela, ei, te amo. Aí ela vira o rosto para mim e fala assim, por que ela vira o rosto para mim? Eu falei assim, eu devo ter feito alguma coisa. Então quando eu chego em casa, eu já chego e falo assim, te amo, me perdoa se eu errei. Para poder, ela fala assim, o que você fez? Mas não, estou pedindo já uns 3 perdões antes, para poder, eu não sei se eu estou mal contigo, para fazer logo as pazes. Então, isso é bem interessante. Eu venho para cá, agora eu vou lembrar de cabeça, porque antes de entrar aqui eu botei de novo no GPS, que é Magistrado 119, não é isso? Mas eu esqueço o endereço daqui. E olha que eu estou vindo aqui direto. E era para isso aqui na minha cabeça. Eu lembro agora porque eu acabei de ver o carro, vindo para cá, para a gente poder chegar aqui no local. Então isso esquece. E aí o que é a parte boa? De esquecer rápido quando alguém fala mal, briga com você. Mas também qual é a parte ruim disso? Eu empresto dinheiro e não lembro. Isso é muito ruim para mim. Eu descobri depois que o meu sócio estava pegando dinheiro comigo, porque ele sabia que eu esquecia. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Boto para despertar todo dia 9 da noite e ligo para ele, meu dinheiro. Ele falou assim, porque é para pagar só semana que vem. Ah, mas só pode eu não esquecer. Aí eu fico ligando para ele no primeiro dia. Aí ele vai me pagar antes. Gente, ele quer mais pegar dinheiro emprestado comigo. Então são mecanismos que o TDAH ele prepara. Eu dou aula em Padre Miguel. Lá eu tenho um pastor autista. E ele é o autista. Deixa eu explicar primeiro por quê. Nós temos muitos neurônios. Os nossos neurônios é muito maior de uma pessoa atípica. Normalmente a gente tem mais neurônios do que os demais. Então se a gente tem muito mais neurônios, a gente é muito mais agitado. Quando vocês verem, eu sempre tenho alguma coisa na mão. Eu sempre vou estar. Quando eu não tenho nada na mão, ou eu estiver escutando vocês falar, vocês vão ver muito eu que assim, ó, estalando o dedo, eu vejo muito com a mão, vocês não vão ver eu paradinho, bonitinho. Eu acho tão legal quando eu estou falando com uma pessoa, tá uma pessoa assim pra mim, ó. Eu falo assim, eu falando, talvez seria gás, mas duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo, percebeu que essa pessoa quietinha assim, tão bonita, e aí eu fico me mexendo, eu falo, eu faço isso. E aí eu vou botar a mão aqui, já até sei onde que eu vou fazer, porque é uma forma de eu prestar atenção no que a pessoa está falando. E eu fico assim, ela diz que é dinheiro emprestado, para de falar que o carro quebrou, que soltou o parafuso, que você está 3 semanas sem andar de carro, assim, me presta 10 reais para poder comprar o parafuso. É logo, se eu tenho, não tenho. Agora, eu para falar, dou uma volta, comprei um carro em 1922, juntei dinheiro desde os 18 anos, e esse carro nunca me deu problema, eu vou falando. Para mim, é dessa forma. Como nós temos muitos neurônios, somos muito mais agitados, a gente tudo é muito calor, eu já estou suando aqui, com todos os ventiladores. Se tivesse ar-condicionado aqui, com potência, eu estaria com muito calor, porque para mim é tudo muito maior. Por isso, quando chega uma criança autista, ou uma criança com TDAH, num local que está muito calor, ela começa a surtar. E se ela for muito pequena, ela não sabe explicar. Ou se ela tiver o TDAH ou o autismo mais, mais forte, se o suporte for maior, suporte 1, suporte 2, suporte 3, se é que for suporte 3, isso quer dizer que é muito mais neurônio, é tudo muito mais agitado, então tudo vai ser mais com intensidade. Então ela chegar aqui na igreja, os ventiladores estão desligados, aqui é uma Assembleia de Deus, usamos terno e gravata,
E aí eu acho bonito que meu filho pequeno também usa um terno e gravata. Colocou o terno e gravata. Está desligado, ele vai surtar. Estava eu e a Neuro lá em Niterói. E aí ligaram pra gente, da Igreja da Graça lá de Niterói. Olha assim, ó, tá com uma coisa com surto aqui, não sabendo como fazer. Aí ela falou assim, a Neuro, como é que está aí na igreja agora? Está muito calor, está muito frio, tem muita criança. Não, está tudo desligado, os ar-condicionado, inclusive está calor. Ela tira a roupinha dele e vai dar um banho. Tirou a roupa, deu um banho e a criança ficou tranquila. Estava muito quente na igreja. Então o surto, a criança estava com calor. Chega a criança na escola. A escola lá um dia deu problema no ar-condicionado. Ou é um dia que não está muito frio. E aí está todo mundo com frio, só o seu filho está com calor. Você vai deixar o ar-condicionado desligado ou ligar? 29 com frio e um só com calor, normalmente vai ser desligado. E uma coisa que a gente tem que entender, principalmente as mulheres que ainda passaram dos 30 anos, a nossa temperatura é diferente. O homem tem a temperatura muito mais quente do que a mulher. Então, por isso que a mulher se cobre toda e a gente está lá no ventilador, ar-condicionado, janela aberta, a mulher lá de touca, luva. Então você fala assim, vamos botar a roupinha nessa criança. De repente ela está morrendo de calor, não está sentindo a mesma coisa. Vovó e vovô, vai ficando mais velho, a gente vai sentir mais frio. Tudo, tá lá de meia, vovô lá tomando sopa, e a gente está no ar-condicionado. Bota uma roupa quente nessa criança. Ela pode surtar por causa disso. E ela não entende que aquele surto, que aquilo que está na cabeça dela, pode ser um calor, pode ser um barulho. Eu estou aqui com vocês não sabem o quanto dói na minha cabeça esse barulho ali fora. Aquilo ali é como se tivesse a cavalaria na minha cabeça passando. Quando o som está muito alto, é a escola de samba, batucando lá aquela bateria lá, bum, 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 dentro da cabeça, que eu falo assim, meu Deus, eu não aguento mais. Quando o carro passa lá fora, eu escuto o carro lá fora. Eu escuto os 4 ventiladores funcionando com barulhos distintos. Eu consigo entender. Quando eu estou olhando para vocês, eles dois estão conversando, eu percebo que eles estão conversando. Dependendo do tom de voz deles, eu sei que eles estão falando que vão comer macarrão em casa. E o pior, por eu ser o TDAH, eu quero me meter na conversa deles. Macarrão vai ter carne moída ou salsicha? Aí ele fala assim, não, vou fazer com alho e óleo. Eu disse, não, alho e óleo não, bota aí salsicha, picota, bota ali com molho, cebola, alho. Eu quero me meter na conversa. Por quê? Minha cabeça é cheia de informação, eu estou fazendo uma coisa só, que é dar aula para vocês. Qual é o grande problema do TDAH? Que a gente já acorda cansado. Por que a gente acorda cansado? Quando a gente está dormindo, a cabeça está trabalhando. E aí vocês estão rindo porque assim que sou eu, é meu filho, é minha irmã. A cabeça está agitada. Então eu durmo e trabalho funcionando, pensando em tudo. Quando alguém me acorda, é difícil eu dormir, porque todas aquelas informações de quando eu estava dormindo e mais esse tempo parado que eu não lembro que eu estava pensando, eu quero pensar tudo agora. E aí eu pego o celular. Só eu pegar o celular e jogar um joguinho bobo, aquilo já me cansa. E o que o cérebro faz com a gente? O hiperfoco. O que é o hiperfoco? É o que nós gostamos. Por isso você fala que assim, para criança, jogar videogame isso não cansa. Você fica até 10 da noite no videogame. Mas estudar você não quer, ajudar a arrumar os brinquedos ou não. Por quê? Na cabeça, nossa, aquilo é um gasto de energia desnecessário, aonde nós temos poucas energias e a gente não quer gastar no lugar errado. Então é por isso que a gente foca só em algumas coisas. O TDAH, você chama ele 1, 2, 3 vezes e quando ele volta no mundo da lua. Por quê? Na cabeça dele estavam 1000 coisas aqui. Às vezes eu estou olhando para vocês estão falando comigo, eu estou com muita coisa na cabeça, e aí eu não entendo. E ele fica assim, Leonardo, ei, Leonardo, volta aqui, vamos contigo, mano. Aí eu falo, entendi. Mas nada, não entendi nada, eu só entendi uma parte que você estava falando. Principalmente se for um assunto que eu não gosto.
eu já tento já me esquivar e ir embora. Por isso que quando a gente chama a atenção das crianças, eles já querem ir embora. Você pegar um TDAH e você ficar dando sermão para ele meia hora, dói mais do que um tapa na poupança e você deixar a criança ir embora. Ela vai chorar 5 minutos. Você falou do meia hora, dói a cabeça dela. E aí meu filho, o que eu fazia com o meu filho? Eu começava a chamar a atenção dele. Por eu ser um TDAH, eu ia para o quarto e queria voltar. Esqueci de falar alguma coisa. Ou eu preciso falar mais. Aí eu ia e voltava, chamando a atenção. E ele também é um TDAH. Então para ele aquilo era doloroso. Para mim era libertador, que eu estava falando. Mas estava sendo exaustivo para o meu filho. Então aquilo ali bate o surto, chora, reclama, barulha mais a cabeça. Por que nas escolas hoje, muitas das vezes, a gente vê isso nos vídeos da criança tendo surto e os professores não estão preparados? Por quê? Tiveram isso na matéria? Eu sou pedagogo formado. Em nenhum momento me falaram sobre crianças atípicas. Em nenhum momento eu aprendi sobre autismo, TDAH, TOC, eu não aprendi. Então eu vou para a sala de aula, a culpa é minha? Não, não tem isso na grade escolar, na minha grade de aprendizado. Chego lá, tem um monte de criança, autista, TOC, PCD, não enxerga, ou não ouve, ou não fala, ou não tem braço, não consegue almoçar, ou não tem perna, tem que andar na cadeira de rodas. E aí, o professor, ele não tem esse manual, ele vai aprendendo com a convivência, no dia a dia. Mas aí um professor, para poder cuidar de todos, é muito difícil. E aí a gente consegue lá um mediador, às vezes um mediador para 2 crianças, para 3, para 1, às vezes aquele mediador só fica um tempinho na escola, que é o estagiário ou o voluntário. E aí aquele ali faz os momentos mais críticos, qual é o momento mais crítico? Às vezes na entrada, quando a mamãe vai embora, ele chora. Por que ele chora? Como ele tem muito mais neurônios, tudo é muito para ele. Esse luto, essa saída, essa perda do papai e da mamãe dói mais para ele do que para outra criança. Por isso que você vê autista e TDAH chorando quando é pequenininho, 5, 6 anos, 7 anos, dependendo do suporte, isso vai ter alguns anos. Você indo embora e a criança chorando na porta. Por quê? O sofrimento dela é maior. Não por ela não gostar da escola, mas porque ela gosta muito de você, ela quer mais de você. Então o sofrimento de estou me desligando da minha mãe, estão me colocando no lugar e está me ensinando A, E, I, O, U, não tem celular. E a gente estraga as crianças dando o celular durante 20 horas. Chega na escola, não tem celular, não tem, não pode. E a professora está aqui assim, letrinha A é de abacaxi. Esse é o abacaxi. Em casa, o que nossos filhos fazem? Passa o dedo e sai a professora chata. Sobe o dedinho, vem o quê? Cachorrinho caramelo. Vem o cocoiô, vem lá os desenhos que elas gostam de ver. Na escola não tem. Sai a professora chata, sai letrinha A e entra cocoiô. Entra lá o desenho. Não tem. Então o que acontece? Se eu deixo meu filho com muito tempo no celular em casa, quando chegar na escola, vai bater o quê? Uma ansiedade. Se ela for uma criança atípica, a ansiedade vai ser muito maior. Bateu surto. Mamãe, vem buscar seu filho. Aí a mamãe, mas tá na escola, dá seu jeito. Fala assim, então tá, mamãe, vamos em casa sem celular, deixa ele em casa sem desenho para você ver se você consegue fazer uma comida. Fica ensinando ele, só você e seu filho, falando assim, é I, O, U, se ele vai ficar mais de 10 minutos prestando atenção, e a senhora quer que eu fique 4 horas com o seu filho ensinando dessa forma, sem um desenho, sem um celular, sem uma música. Então essa é a dificuldade nossa da gente ter essa na escola. Por que isso acontece? Porque em casa a gente faz errado. Eu vejo muitas das vezes, a gente pega um desenho, eu vejo isso muito. Aí ele fala assim pra mim assim, não, doutor Léo, porque em casa meu filho não fica no celular. Eu falo, legal, não fica.
Não fica. Ele fica vendo desenho. O que é o desenho? Excesso de tela. O excesso de tela vai parar minha cabecinha para eu só ver desenho. Show de bola. Eu vou ficar parado. O TDAH, o autista, ele repete. Ele faz muita repetição. É o aprendizado, às vezes um pouco mais lento, porque a cabeça com muita informação ao mesmo tempo. Então entra tudo ao mesmo tempo na cabeça da criança. Tudo assim. Então aquilo que é poder aprender, ela está aprendendo, mas está vendo o ventilador, está vendo o barulho, está vendo a discussão, está vendo tudo que está acontecendo. Então aquele aprendizado, ele entra mais lento. Por quê? Entra tudo ao mesmo tempo na cabeça. Se entrando tudo mais rápido na minha cabeça, você acha que a criança vai pegar tudo ao mesmo tempo? Principalmente quando eu sou uma criança em desenvolvimento. E é por isso que quanto mais cedo a gente tem psicopedagogo, psicólogo, psicanalista, profissionais desde cedo, vai ensinar a criança a lidar com os seus déficits, com os seus transtornos, para que ele venha entender. O que eu falei para vocês? Eu repeti 3 vezes. Eu repeti a 5ª série, repeti a 8ª série, e depois repeti o 1º ano. Repeti 3 vezes. E os outros anos eu passei empurrado. Muitas das vezes passei na dependência, muitas das vezes o professor ficou com pena de mim e me passou de ano, porque eu não tinha ninguém para poder me ensinar as minhas dificuldades no mundo. Quando eu cresci e entendi que eu era TDAH, que eu era atípico, que eu tinha uma dificuldade, hoje eu tenho 4 pós-graduações, eu tenho 2 licenciaturas, eu tenho um bacharelado, eu tenho uma graduação, tenho alguns cursos técnicos e passei em 1º lugar em São Gonçalo no concurso público. Quando era uma vaga só, essa vaga foi minha. Mas por quê? Alguém falou assim, você tem isso e dessa forma você vai conseguir crescer na vida. Por isso que é interessante que você tenha algum profissional te instruindo, ensinando. Alguns vão decolar, outros vão caminhar, outros vão conseguir pular, mas ninguém vai se arrastar. Agora, sem o apoio, vai se arrastar. E o que a gente tem de errado hoje? A gente terceiriza a nossa obrigação, terceirizar é passar para terceiros. Você está passando o que é seu para outro. Se eu terceirizar os elogios da minha esposa para outro cara, ele vai levar a minha esposa. Se eu não falar que ela é linda, bonita, cheirosa, alguém da rua vai falar, vai ficar feliz a minha esposa, mas não vai a minha esposa de mim. Se eu não instruo meu filho, se eu não ensino, e outra pessoa vai instruir, vai ensinar, eu vou perder meu filho, vou perder o tráfico, vou perder para a rua, para o mundo, para qualquer outro lugar, porque eu deixei de falar aquilo para ele. E aí, para perder é muito fácil. Lógico que a gente pode instruir, ensinar e a pessoa se desviar. Isso pode acontecer. Mas sempre quando estiver se desviando, vai lembrar que quando estiver na lama, no fundo do poço, pode voltar porque tem um local bom de se estar. Então, é dessa forma que o psicanalista entra na família. Ei, você está colocando o seu filho para poder ser atendido comigo. Estou falando isso uma pessoa que tem no mínimo R$150 por mês. E aí eu vou atender uma vez. Se a pessoa não tem R$150 por mês, ela vai depender do SUS. No SUS não tem psicopedagogo, não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem neuro. E aí o que a gente acontece? A gente não consegue profissionais para nos ajudar. Aí a gente conseguiu. Foi lá no deputado, foi no vereador, brigou lá na CRE, foi em algum lugar, a gente conseguiu uma pessoa. Conseguiu ela, eu sento do lado e falo assim, quero saber tudo. O que eu posso fazer em casa para ajudar você e o meu filho? Só que normalmente os pais não fazem nada. Se não faz nada, eu vou fazer 50 minutos, uma vez na semana, se você tiver R$600. Se você não tiver R$600, tiver só 150, eu vou fazer 50 minutos durante 30 dias. Você vai ficar 29 dias
23 horas e 10 minutos sem cuidado de um terapeuta, de um psicopedagogo que sou eu. Se for um mês de 31, já bota mais um dia nisso. Já bota mais um dia nesse atendimento. E aí você vai o quê? Entendendo que você tem que fazer em casa aquilo que o terapeuta faz no seu local de trabalho. E se você depende ainda da prefeitura, do governo, aí a gente está mais frito ainda. Porque aí a gente tem menos pessoas para poder nos ajudar. E às vezes a guerra é nossa e o que acontece? Mamãe e papai estão tristes. Qual é o nosso problema hoje? Nós homens, a gente fala assim, meu filho não é maluco, meu filho não é doente, transtorno não é doença. Doença é o câncer, doença é o HIV, isso é doença. Que hoje até tem cura algumas doenças. O HIV hoje ninguém mais morre, vai tomando injeção, vive 10, 15, 20 anos. Então quem tem HIV morre das doenças, a imunidade cai, você pega alguma gripe, pega uma pneumonia, você vai morrer de outra coisa, mas não é mais da HIV. Então, o que acontece? Transtorno, nós nascemos com esse transtorno, isso não nos mata, só traz a gente duas coisas, às vezes dificuldade em determinados momentos e às vezes nos traz também benefícios. Criança que tem alguns transtornos, tá? Isso é transtorno o nome. Não fala assim, seu filho é doente. Principalmente quando você tem, você está falando com alguém, seu filho é doentinho, não é doença, isso é transtorno. E se você trabalhar o transtorno dessa criança, ela vai ser um adulto que vai conseguir desenvolver. Quer ver só? Na nossa época, a gente era criança, o que tinha? Síndrome de Down. A gente ouvia só isso. Não tinha TDAH, existia, mas ninguém falava. Era a síndrome de Down. Hoje, síndrome de Down, advogado, síndrome de Down, médico, síndrome de Down, casado, síndrome de Down, papai e mamãe. Hoje nós temos autistas casados, autistas, psicólogos, psicanalistas. Eu formei uma autista psicanalista. Qual é o lado bom? Quando ela atende papai e mamãe, fala assim, e agora? O que vai ser do meu filho adulto? E aí ele sofre hoje e aí bate uma ansiedade. Principalmente nas mulheres, porque as mulheres são mais o quê? Emotivas, mais emoção. Se eu sou um homem e sofro e dói em mim, porque meu filho nasceu atípico, na mamãe vai doer muito mais, isso aí 10 vezes, pode ter certeza. E a mulher, ela sofre muito mais, porque ela não veio com um manual de o que eu vou fazer. E o que eu falei para vocês? Quando tem os surtos. Por que os surtos? Tudo é muito. É mais calor, é mais fome, é mais sede, é mais tristeza. Teve aqui, eu escutei quando estava antes de entrar. Quando abordou o filho para poder falar de algo. Quando ele vai falar, por que ele chora? Porque dói mais nele. Já passou, mas dói muito. Aquilo meu amiguinho me bateu. Eu fiquei triste. Então dói. O autista, o TDAH, é mais amor. Se vocês pegarem outros professores de psicanálise que fazem a mesma coisa que eu, dificilmente vai apertar a mão de todo mundo igual eu faço, abraçar todo mundo, eu beijo todo mundo. Tem pastor, quando eu chego na igreja, eu vou beijar o pastor, eu abraço aqui assim, o pastor fica assim, tipo, eu sou homem, não posso dar uma beijo de outro homem, fica duro, eu vou assim, pastor, vem cá, mas por quê? Eu sou TDAH, então o meu amor e o meu carinho ele é maior. Então eu tenho mais carinho. O autista, com 20 anos, papai, te amo, você é meu pai preferido. Por quê? Porque tem mais amor. Porém, quando você briga com ele, ele fica mais triste, ele chora mais, porque ele quer muito. A gente se doa muito. E aí quando você erra pequenininho, pra gente, como se estivesse pegando um taco de beisebol e dando na nossa cabeça. Porque a gente sofre mais, a gente ri mais. Morreu uma formiguinha, a criança chora.
Porque ela começa a pensar, por que ela morreu, por que ela morreu, que ela tem uma mamãe, tem um papai, que ela ia levar para a rainha lá, a família rainha, a comida. Então ela começa a pensar aquilo tudo que somente um TDAH pensa, que somente um autista pensa. Só que na cabeça do autista ele é um pouquinho pior do TDAH, porque ele tem aquelas dificuldades, às vezes, de aprendizado, tem a dislexia. Mas quando a gente começa a pegar um autista ou um TDAH, muitas das vezes as altas habilidades vêm dessa galerinha. As altas habilidades, por exemplo, eu aprendo as coisas com muita facilidade, mas eu aprendo só o que eu gosto. Por exemplo, eu não gosto de mecânica. Para mim a mecânica suja a mão. Suja a mão, para mim é muito. Quando eu pego o sal, vou pegar o sal, boto lá no ovo, a primeira coisa que eu faço, vou lavar a mão. Então alguns transtornos, ele gruda muito em outros, mas acho que é toque, não é toque. Que minha sensibilidade é maior. E aí você pega seu filho e fala assim, vai lá, pega aqui na lama. Aí ele pegou na lama, aquela lama para ele tá só na mão, parece que tá tudo nele, porque é muito, tá grudento, ele olha, acha que tá sujo, aí ele vai sujar, porque para ele aquilo ali é muito. Tem às vezes a comida, tem que entender a comida, aí você bota um pastel, eu atendi uma criança assim, botei pastel, ele comeu pastel com carne moída, ele comeu. Quando o pai botou macarrão com carne moída, na cabeça dele é assim, carne moída é lanche, não é almoço. Então eu não quero comer. Porque tem que ser lá, ele não quer comer. Se não é, acabou. E aí você quer forçar a criança, ela vai vomitar, ela não vai mais querer comer, vai ter surto. Quando você vai fazer purê para ela vai comer o purê, às vezes na boca dela desmancha, na garganta dela, porque tudo é muito. Ela tem a sensibilidade um pouco maior. Então, você vai lá, por que meu filho não gosta de ir para uma festa? Ele olhou o balão e um dia alguém estourou aquele balão. O barulho é mais alto, vai doer o ouvidinho dele e o que ele vai fazer? Não quero festa, vai chorar, vai ficar, quero ir embora, você pega seu filho e vai embora da festa. Por quê? É tudo muito alto. Você tem que entender que crianças atípicas, elas são crianças com superpoderes. Elas têm poderes que talvez quem não é atípico não tem. E é isso que eu falo para papai e mamãe. Papai, seu filho veio com poder. Ele escuta o que os outros não escutam. Ele sente o que os outros não sentem. E eu ainda acredito, eu falei, ele está falando para ele ali, isso veio batendo no meu coração hoje. É meu achismo, tá? Isso não é estudo psicanalítico. Mas eu creio que essas coisas que estão acontecendo é para que a gente possa cuidar mais da nossa família. Eu acho que sim, porque as crianças estão nascendo já dessa forma. Já estão vindo da barriga da mamãe com alguns transtornos. Provavelmente, eu creio nisso, eu creio isso no meu coração hoje, que é para poder papai cuidar mais do filho, da mamãe cuidar mais do filho, para a família ficar mais unida, mais junta. Não tem outra explicação. As crianças estão nascendo dessa maneira. É para a gente ser mais parceiro, cuidar mais, entender mais, desenvolver mais, porque uma criança ela cuidada com os carinhos do pai, da mãe, com instrução, junto, ela vai dar certo, mesmo que tenha vários transtornos. Porque a Angélica, minha autista, minha primeira aula, no microfone, eu falando no microfone, ela começou a botar a mão no ouvido. E aí, por que as crianças autistas colocam o fone de ouvido? Eles colocam o fone de ouvido porque os barulhos são muito altos. Tudo é muito. Chega na escola, 30 crianças gritando, porque as crianças gritam na escola. Eu vou na escola direto, elas gritam bastante, porque elas têm muita energia. E aquela outra que não gosta do barulho, vai precisar de um foninho. Não é que sejam todas, pode ser que uma criança ela incomode o barulho, na outra não. Mas a gente tem que ir entendendo. Meu filho usa óculos, fui eu que percebi.
quando eu botei as coisas longe, ele até assim, ó. Aí eu falei assim, peguei a letrinha A, filho, que letra é essa? Ele A. Aí peguei a letrinha outra, mais longe, ele, pai, não estou enxergando, vamos no médico. Chegamos no oftalmo, o oftalmo viu que ele precisava usar óculos. Fui eu, mas por quê? Eu tenho intimidade com meu filho, sempre tive. Então quando você tem intimidade com o seu filho atípico, você começa a entender aonde incomoda. Por exemplo, o autista, quando ele surta, às vezes ele morde o mesmo lugar. Ele está tão surtado que ele vai pegar o cabelo. Você pode ver que vai pegar no mesmo lugar o cabelo. Ele vai morder no mesmo lugar. E quando você vai no meu consultório, eu consigo assim, quando eu boto aqui a mão, é aquele local que é o local sensível dele, que é o local de, opa, esse aqui é o meu desespero. É aqui qual é a hora que eu tento me morder para doer isso daqui e eu esquecer aqui. É o que acontece. As crianças que se cortam, aqui adultos fazendo isso também, né? Se cortam, por que se cortam? Eu corto, eu começo a ver meu sangue, começa a cicatrizar e eu esqueço o problema que está interno e começo a ver o problema externo. O problema está tão grande dentro de mim que eu começo a me cortar. Tem vários filhos de crente cheios de corte que o papai e a mamãe não sabem. Ele esconde e vai se cortando. Porque o amigo falou na escola que toda vez que esse programa faz, dá o acesso. Tem um monte de criança indo usar drogas porque um amiguinho falou que é o escape, é o momento. Quando na verdade o escape era o papai e a mamãe para conversar. Se não tem papai e mamãe para conversar, vocês vão lá e ele paga no mínimo R$150 para eu poder conversar com o filho de vocês. Se a gente começa a conversar desde pequeno, quando chega na adolescência, é mais fácil. Não que é fácil, não. É mais fácil você entrar no mundinho deles. Porque você sempre fez isso. É repetição. Então, quanto mais novo é o nosso filho, mais junto eu fico, para quando ele estiver mais velho, a gente escolher. Meu filho está com 13 anos. Eu estou na cama, ele vai lá, me abraça, pai, te amo, me beija, fica grudado. E eu quero que ele faça isso quando ele tiver 20. 30, e quando tiver meu neto, esteja ele de um lado e ele do outro, e o meu filho do outro. E eu vou plantar isso para poder colher, mas eu estou fazendo repetição, porque hoje o que mais tem os nossos filhos, principalmente homem, eu vou beijar meu pai não, eu vou agarrar meu pai não, meu filho, na festa, está com os amigos, está abraçando. E aí ele fala assim, eu amo meu pai é muito maneiro. E aí eu estou com seu pai jovem, perto dos outros, e eu estou dos amigos dele. Meu pai igual o seu, que joga bola, que brinca, entra no carro, bota o som no último volume, assim, o carro balança todo, aí eu desligo de novo, aí minha esposa briga comigo, e aí eles ficam rindo lá atrás, falam assim, cara, seu pai é muito maneiro, meu pai nunca fez isso, mas pra quê? Pra que eu possa ganhar o meu filho e eu possa estar também turmado com os amigos dele, para poder um dia eu poder puxar a orelha. Eu sou o pai maneiro, mas também eu sou o pai de instruir, de ministrar. Então, quando você tem crianças atípicas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é participar, não terceirizar. Nós homens temos essa mania de, não, é tudo a mulher. Tem uma hora que a mulher cansa. É a hora que a gente, o homem, entra na jogada. Esposa, vai lá tomar um banho. Quando você vê que a esposa está estressada, vai lá tomar um banho. Vai lá, pega a criança um pouquinho, brinca, sabe? Criança, ela aprende brincando, usa brincadeira na escola, muitas vezes não tem brinquedos pedagógicos o tempo todo, é hora de escrever, de copiar, compra brinquedos pedagógicos e começa de madeira, letrinha A, letrinha E. Sabe o que eu faço para poder a criança aprender a fazer letra? Pego o papel branco, 2, pego a caneta e falo assim, olha só o que eu sei fazer, eu tenho poderes. Aí eu passo assim a letra com as duas mãos. Aí a criança, uau! Eu falo, eu acho que isso aí tem poderes também, faz igual. Aí a criança faz a letra A na mesma hora que a professora ficou 3 anos e não aprendeu. Porque ela não tem poderes, porque ela não brinca. Agora, a professora consegue fazer isso com 30 crianças na escola? Não consegue. Mas o papai, o vovô, o titio, a mamãe, a titia consegue fazer. Porque se dá 24 horas, eu pego a bola vazia de encher de aniversário
escrevo a letrinha. Quando enche, ela aumenta. A criança que é autista, ela tem medo, mas ela quer ver aquilo. Aí eu falo assim, ó, eu só vou encher um pouquinho, porque um pouquinho não estoura, porque eu tenho superpoderes, eu aprendi que se eu encher um pouquinho, ela não vai estourar, ela vai só puxar depois. Aí eu encho um pouquinho a bola, a letrinha A cresceu, aí eu começo a mostrar, começo a brincar, aí eu pego a bolinha, joga, e aí no dia que estourar, ela talvez não chore ou perca até o medo da bola. É isso que vai fazendo. Ah, meu filho não gosta de abobrinha. Faz a abobrinha com ele, cozinha, corta ali a abobrinha, só aquela capinha, bota a carne de comida, fala assim, ó, agora vamos levar a abobrinha pro papai que nós fizemos. Aí o papai, que delícia essa abobrinha, quem fez essa abobrinha? Aí fui eu, olha, isso não tá gostoso? Aí a criança come, uau pai, como tá gostoso, então vamos comer de novo. Daqui a pouco a criança comendo a abobrinha também, porque foi ela que fez. Agora papai e mamãe não quer pagar o preço, não quer investir o tempo do filho, e é isso que a gente faz com o filho atípico ou não. E quando é atípico, eu dobro o meu carinho, eu dobro o meu amor, eu dobro o meu tempo, porque é isso que faz eles se desenvolverem, é isso que vai fazer ele criar um laço de amizade tão grande com você, que ele vai poder se abrir e falar contigo. Tem um projeto que for Papais Atípicos, que a gente tem em Jacarepaguá, que você faz com cavalo. Crianças que não falavam começam a falar cavalo, porque começa a fazer a terapia com cavalo. É uma psicóloga e uma psicoterapeuta. E aí é bem legal, porque a gente está criando coisas diferentes para os nossos filhos. E a gente tem que fazer. Quando meu filho nasceu, meu filho andava na ponta do pé. Meu filho é TDAH, não é autista. Ele andava na ponta do pé. Eu achava aquilo muito doido. Eu já andando na ponta do pé. E aí, depois, eu comecei a abraçar meu filho. Ele não queria abraço. Ele, não, pai, por quê? O abraço é como se fosse uma camisa de força, amarrando ele, e ele não está conseguindo respirar. Hoje ele faz porque eu vou lá fazendo carinho, eu abraço, eu beijo, deito no peito dele. Mas se eu ficar apertado com ele, eu brincava com ele assim, a gente brincava de lutinha em casa, era 3 segundos, ele chorava, tipo, perdia a luta, e para ele tudo era muito. Por isso que às vezes a criança típica, ela não gosta de perder, porque ela vai perder, para ela é muito. Ela não chegou em segundo lugar, ela chegou em último, ela perdeu. Então a gente tem que trabalhar na criança que tem que perder. Meu filho jogava videogame com ele chorava. Eu falei, chorou? Então acabou a brincadeira, vou lá. E aí ele sentia falta, não pai, desculpa. Então se você perder, você não vai chorar? Aí eu falo assim, ó, eu estou ganhando. Se você chorar, papai não vai jogar mais. E aí, não pai, entendi. Aí depois que eu fazia, deixava ele ganhar. Então ele perdeu 2 vezes, ganhou uma. Aí eu falo assim, ó, você ganhou agora, então a medalha é sua. Parabéns. Mas para ele saber a dor e saber que depois ele pode ganhar também, mas ele tem que se esforçar. E às vezes eu botava ele 3, 4 vezes sem perder. Por quê? Eu não sabia se meu filho era autista, se ele era TDAH, mas eu sabia que ele tinha algum transtorno. Tudo isso que acontecia. Quando meu filho nasceu, na hora de mamar, eu começava a mamar 10 da noite até meia-noite. Botava ele na cama, no berço. Meia-noite, 15, acordava, chorando, ia mamar mais. As bochechas crescendo, eu falei, mas explodiu essa bochecha de leite. E não dormia a noite toda. Eu sabia todas as pregações do R.R. Soares, que repete. Segunda parte, às 2 horas da madrugada, repetia. Eu falava assim, R.R. vai falar agora sobre Gênesis 14. E ele falava, vamos abrir sua Bíblia agora em Gênesis 14. Coloque o seu copo d'água no relógio. Eu já sabia que o Bispo Macedo ia falar isso 4 horas da manhã na Record. Por quê? Na época a gente não tinha TV a cabo, era só a TV aberta. De madrugada era só pastores pregando. Eu sabia todos as... Falei assim, meu filho vai ser um ótimo pregador, porque ele ficava vendo o tempo todo. Mas por quê? Tinha já uma hiperatividade. Então a hiperatividade é sempre muito agitado, faz muitas as coisas, porque tem mais neurônios. E o TDAH, nós temos a dopamina no nosso corpo, a gente busca a dopamina. A
A dopamina a gente busca no prazer, na alegria, sabe? A gente está satisfeito, aí você vai buscando mais dopamina para o seu corpo, ela vai sendo construída. E o TDAH tem menos dopamina. Então, por eu ter menos dopamina, eu vou buscar prazer, felicidade, alegria. E aonde que a gente busca isso? Nas drogas, nas bebidas, no álcool, no jogo. Por isso que a gente fica muito no videogame, no celular. Porque o celular é tudo muito legal. Quando é ruim, o que ele faz? Ele passa. E aí é legal, legal, legal. Na escola, o que é legal? Não tem nada de legal na escola, a não ser a hora da comida e na hora da brincadeira, na hora do recreio e tal. Agora, cada vez mais o nosso recreio é mais curto, é obrigado a dar comida para a criança, porque na minha época eu preferia brincar do que comer. Hoje os professores botam para comer. Tipo, não, vai sentar aí, vai comer, só levanta depois de comer tudinho, porque a pessoa não pode chegar em casa sem ter comido, porque senão ela pode desmaiar e a escola é obrigada a comer. A criança come. Aí quando você tem um laudo, e você sabe que a criança não pode comer, eles fazem uma comida separada para a criança. Então isso também é legal para a gente entender o que os nossos filhos não comem, porque se a professora vai lá, botou no pratinho, tem que comer. Porque a professora assim, botou, tem que comer. Aí a professora vai botar macarrão para ela, ela não gosta de macarrão, porque o macarrão desce na garganta dela deslizando. Então a escola ela precisa saber que algumas coisas vai atrapalhar o desenvolvimento da criança na escola. Ela vai comer esse macarrão, vai vomitar, vai surtar, vai ficar chateada, vai desanimar, vai ficar gritando na escola e vai ser ruim para a escola toda. Então é melhor que a escola também entenda quais são a criptonita do seu super-homem. Se ele é um super-herói, vai ter algumas coisas que todo herói ele sabe que tira a força dele, ou ele vai perder. Então, se a gente sabe disso, a gente começa a trabalhar com algumas situações. E quanto mais novo a gente puder encaminhar para profissionais, para conversar, bater papo. E quando a gente não tem dinheiro, a gente tem a internet agora. É muito fácil, pessoal. Entra no Google, entra no YouTube e procura profissionais de renome. Não é qualquer youtuber da vida que fala sobre TDAH, não. Tem um monte. E qual a dificuldade que eu tinha com meu filho? Eu mostrava para o meu filho as coisas ruins do TDAH. Ele começou a ver. Teve uma hora que eu pensei, não quero mais ver isso não. Por que ele parou de ver? Eu só mostrava as coisas ruins. E aí, ele, pô, então se é ruim, eu sou ruim. Eu comecei a mostrar as coisas boas de ser um TDAH. Quer ver só? Na escola, sempre fui o líder. Nunca. Eu estava na 5ª série, que é o 6º ano da garotada hoje. Eu comandava a 8ª série, que é o 9º ano. Tinha 11 anos e comandava a garotada de 14. Por quê? Eu tinha muita ideia, eu estava junto falando com todo mundo, eu conversava com todo mundo, falava com todo mundo. E aí, por isso, eu sempre mandava. Onde eu morava, lá na rua. Tinha uns caras lá de 16, 18 anos e me escutava eu com 12, 13, 14 anos, porque eu era muito imperativo, falava, eu se turmava com tudo. No trabalho foi assim, na igreja foi assim, na minha empresa foi assim, sempre. Quando ela falava que assim, eu tenho uma ideia. Bom, pessoal, também tem uma ideia, minha ideia, ela já me puxava, minha ideia foi legal, ela já se escondia, ia embora e só dava Leonardo. Então tem a parte boa da hiperatividade, tem a parte boa do autismo, tem a parte boa do TOD, o desafiador, é aquele que desafia. Quem ele desafia? Ele desafia o papai, porque o pai que manda na casa, então ele quer ser mais do que o papai. Ele desafia o professor na escola, porque é o professor que dá a ordem. E o que eu faço com o Todd quando eu pego o caso de Todd? Já que ele é desafiador, desafia tirar a maior nota, desafia ser o maior jogador de futebol, desafia ser o maior atleta, não perder para ninguém, começa a correr, usar isso de desafiar que ele tem na cabecinha para algo bom. Desafio você a tirar a maior nota do Enem. Eu duvido. Vamos lá. Vamos começar agora nós dois, vamos estudar. Daqui a pouco tá indo lá para Piranga, 4 horas da manhã, lendo, passa a prova do Enem, tá lá com o médico. Porque a gente usou os transtornos. Então toda a parte de transtorno, a gente
consegue usar. Se a criança é autista, ela tem muito mais amor, eu ensino para ela como ser um cidadão diferente. O mundo todo sujo, um matando o outro, um roubando o outro, cheio de coisa ruim, e eu faço um ser humano bom. Com isso, assim, eu lapido um homem de sucesso. Que alguma mulher vai olhar aquela beleza e vai casar com ele, que vai dar filhos para ele, porque ele é diferente. E essa pessoa vai entender que ele, mesmo com autismo, mesmo com TDAH, com TOD, com TOC, ele tem as qualidades que os transtornos se tão pequenininhos. Tem mulheres que têm dinheiro, casa com um cara pobre e ajuda o cara pobre a se levantar. Porque ele tem as qualidades dele, não tem dinheiro no bolso. A mulher gosta de dinheiro. Não, mulher não, todo mundo gosta, também gosta de dinheiro, todo mundo gosta. A gente compra coisas, a gente chega em lugares que a gente não chegaria sem dinheiro. Lógico que a mulher, ela gasta mais, ela precisa de mais dinheiro. A gente compra um sabonete de coco, toma banho, escova o dente, lava o cachorro, lava a casa com o mesmo sabonete de coco. A mulher tem um creme para a mão, outro para a sobrancelha, um para nariz, outro para a língua, outro para a orelha. Cada dedo do pé é um creme diferente. Então nós vamos precisar de mais dinheiro do que eu e você. Quando a gente vai ficando careca assim também, aí a gente gasta menos sabonete de coco ainda. O cara que trabalha em obra toma banho com detergente, eu já vi vários. E depois aquele cachorro vira-lata que fica lá na obra, eles usam o mesmo detergente, que só lavam a louça com ele, porque senão estraga o cabelo de vocês. O nosso continua brilhoso. Então, lógico que o dinheiro ele é importante para todo mundo. Só que quando você tem qualidades e você mostra, a gente consegue. Aí eu falei da Angélica. A Angélica, no primeiro dia eu falei no microfone, ela não fez assim. Aí eu disse, opa, eu estou com uma autista em sala de aula. Depois eu abri a janela. Quando eu abri a janela, isso em outra aula minha, entrou o sol. Quando entrou o sol, ela estava sentada assim nessa cadeira. O sol entrou assim. Ela começou a chorar. Porque aquela luz era muito forte para ela, era muita claridade, bastante. E ela começou a chorar. Eu tive que fechar a janela, tirar ela daquele local, dar água para ela. E ela estava em surto. Na cabeça dela embaralhou tudo. Agora, eu entendo. Se ela está no meio da rua, alguém não entende. E depois que vai crescendo, ele começa a entender que tem que ter um óculos igual do professor Léo. É R$6.000 o meu óculos, que eu pago R$10.600, que é caro a beça para mim, mas eu preciso ter. Ele é para longe, intermediário, para perto, ele escurece durante o dia. Por que eu comprei um óculos desse? Para que a qualidade não me incomode. Agora, uma criança de 6, 7, 8 anos, ela sabe disso que incomoda ela? Quantas vezes eu sofri? Hoje em casa, eu chego na minha casa, como eu estou vendo muita luz, muita claridade, muito barulho, eu tomo um banho, vou pro meu quartinho, apago a luz, eu não entendia isso. Muito calor, eu com a janela fechada, eu com a luz apagada, só com a televisão ligada e eu quietinho na minha cama. Eu não entendia o porquê. Agora que eu sou um profissional de saúde mental, eu entendo porque meu cérebro fica em paz. E aí, há 5 anos atrás, meu filho tinha 8 anos. E eu vi meu filho com as mesmas dificuldades que eu estava tendo. Eu falei, meu filho é um TDAH. Eu me formei em 2013, há 11 anos atrás, e há 5 anos eu tinha 6 anos de formado. Levamos o nosso filho para fazer o exame. Levamos a neuropediatra, a neuro fez o eletroencefalograma. Quando veio, essa parte direita, ela fica no eletro mais escura, como se fosse mais aceso. Eu esqueci de fazer meu eletro para vocês verem. Fica mais aceso. Aí quando nós fizemos, a médica falou assim, ó, seu filho não tem nada. Eu falei, doutor, eu sou psicopedagogo, eu trabalho com crianças, eu tenho meu consultório, eu cuido de crianças, e o meu filho é um TDAH. E eu sou médica.
Vocês pais colocam um monte de problema nas crianças. Aí eu falei, não é médico, eu sou psicopedagogo, não, perdi. Baixei a cabeça e fui embora. E aí, nesses últimos anos, minha esposa, por ser, falei com alguns aqui, por ser diretora de escola, ela desenvolve outras crianças. As crianças saem da escola com 5 anos, lendo, escrevendo, jogando bola, beisebol e futebol americano. E aí ela fala assim, meu filho tem que saber mais do que essa garotada. Eu não fico com ele só 5 horas, eu fico com ele a vida toda, de madrugada, então eu tenho que ser mais inteligente que os outros. Na cabeça da minha esposa, ela vinha nesse pensamento. E aí o Caio tinha essas dificuldades. E aí ele se estressava e ela também se estressava. Por que ele se estressava? Porque fica cansativo estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se a prova só é na outra segunda-feira. O que ele estudou segunda e terça, já esqueceu. Então o que a gente faz hoje? Um dia antes da prova, ele sabe que vai perder o bolo. Vamos estudar. O que a gente faz agora? Copinho d'água, relaxa um pouco, dá uma volta, respira, toma uma bala juquinha, senta de novo e volta a estudar. O que a gente aprendeu? A professora manda 10 trabalhos de casa, 10 questões, né, para você responder. O que a gente fazia? Toma aí o caderno, responde tudo. Aí a gente ficava folheando, começava a chorar. Tem que fazer 10, por quê? Ele estava pensando nos 10 ao mesmo tempo. Então faz um de cada vez agora, sem abrir o outro lado. Vai estudar uma folhinha, faz um trabalho. Fez, dobra, esconde, tira da visão, faz outro, depois outro, depois outro. Chega no final, ele fez os 10 em 1 hora, que ele não fazia em 1 ano. Isso é a forma que você vai aprendendo. Agora, se eu terceirizo isso para a professora da escola, ela não vai fazer assim, ela não tem tempo. Vem cá, senta aqui, só nós dois e vamos esquecer as outras crianças. Não dá. Então a gente tem que cada vez mais a gente se envolver. E um mediador escolar é importante quando o nosso filho é atípico. Ter um mediador e você, papai e mamãe, bater papo com o mediador. Eu quero conversar contigo. E ele tem que ser o seu amigo. Não adianta brigar com o mediador. Você vai brigar com o mediador, você vai sair e assim, pô, essa criança aí é muito legal, mas esse pai e essa mãe não é. Aí será que, dependendo da cabeça do mediador, ele vai também se esforçar muito? Não, vou fazer igual. Quantos funcionários ali só faz só o básico? Chega no trabalho, meu chefe é ruim. Quem é o chefe do professor? Somos nós que pagamos os nossos impostos. Se eu sou ruim com o professor, pode ser, estou falando que vai. Pode ser que o professor trabalhe sem vontade. Pode ser. Porque quando o nosso chefe é ruim no trabalho, quando o nosso pastor chama a nossa atenção, porque a gente está falhando e errando, ele quer o nosso amor, e aí você sai da igreja e fica lá no mundão. Aí eu tentei gostar assim, fala Deus. E aí, quando você vai lá, quando na verdade tem que ser parceirão do pastor. Pastor, me ensina aí. Vamos lá na Bíblia, por que eu estou vacilando? Me perdoa, pastorzão. Posso melhorar? É a mesma coisa na escola. Professora, me ajuda. Eu sou professor. Aqui vocês não fizeram comigo, podem fazer. Eu recebo um monte de jujuba, maçã, pau. Esses alunos, não é por maldade minha, mas esses alunos acabam se tornando mais que meus parceiros. Eu vejo que está cuidando de mim. Ontem eu voltei de Niterói, a turma é muito grande lá, junto mais de 200 pessoas. Eu chego em casa para minha esposa, abro a mochila e falo, maçã, barra de chocolate, jujuba. Ontem eu ganhei um quadro muito legal da psicanálise. Ganhei a capinha do meu celular que está por aí em algum lugar, o meu nome. Aonde? Ganhei isso aqui ontem, personalizado dos alunos, muito legal. E aí, essas pessoas, eu acabo lembrando com mais intensidade. Eu faço escolho? Lógico que não, mas é por isso que é a mesma coisa o filho. Às vezes eu faço batatinha frita melhor para o filho e para o outro eu não faço. Aquele vai se aproximar mais de mim, aquele outro às vezes vai se desviando. Eu atendi uma vez 2 meninas velhas,
velhas que eu falo, mulheres, acima de 30 anos. E uma tinha uma trava. Quando eu fui conversar, essa tinha trava, tinha ciúmes da outra irmã. Sabe por quê? O pai tinha duas filhas, uma que era mais apegada e a outra que era mais afastada. Isso já desde pequeno. O que ele fez? Ele tinha o dinheiro, mas não pôde comprar dessa vez o mesmo presente. Deu o presente para uma e deu para outra. Essa achou que o presente da outra era melhor e que o pai gostava mais dela. Não, o pai queria se aproximar mais da outra. E aí a mulher cresceu, teve filho, com inveja da irmã, tentando sabotar tudo por causa disso. No dia da conversa da psicanálise, ela lembrou, foi lá, pediu perdão para a irmã, conversou com o pai. Aí sabe o que o pai fez? Foi no McDonald's, comprou lanche para as duas, só que para a outra ele comprou o sorvete. Ela tinha ganho um presente menor. Ele deu e falou assim: ó, tá vendo? Agora você ganhou um presente melhor do que da sua irmã. Você tem sorvete e ela não tem. Aí ela falou que depois disso, ela não conseguiu tomar o sorvete, estava com a barriga cheia, e a irmã ainda tomou o sorvete dela. E ela riu para mim e falou assim: mas não tem mais problema. Eu falei assim: até na hora que você ganhar algo mais, você tem com a sua irmã. Então, isso é a psicanálise. E são coisas assim que você vai passando e você entende que as nossas crianças, elas têm superpoderes e poderes maravilhosos. Quer ver? Vou mostrar aqui alguma coisa para vocês. Essa aula é legal, a gente recomenda continuar mês que vem. Se vocês permitirem, setembro eu dou aula sobre suicídio, que é uma aula legal, é o Setembro Amarelo. As empresas palestram muito sobre suicídio. Só que TDAH, tem TDAH para adulto, não estou falando só para criança, mas tem TDAH para adulto, tem como você fazer um laudo de TDAH. Nós, psicanalistas, não damos laudo, mas eu vou ensinar como que é feito um laudo de TDAH para você, adulto, saber mais ou menos se você pode ser ou não. Mas só quem pode dar um laudo de TDAH até 14 anos, um neuropediatra. Tem que passar por um neuropediatra para você ganhar um laudo. Psicanalista, psicólogo, nada disso vai dar laudo, a não ser um neuropediatra. Passou dos 14 anos, você vai multidisciplinar, onde tem psicólogos, tem outros profissionais, até fono. Por que fono? A gente fala muito rápido, tem dificuldade de aprendizado, tem muita informação na cabeça, e aí a gente não consegue aprender as palavrinhas. Às vezes tem a dislexia. Para alguns, a dislexia vai atrapalhar nos aprendizados, e vai ter outros autistas e TDAH com altas habilidades. Crianças com 2 anos, que se você pegar um mapa, vai aprender todos os continentes, todos os países. Igual aparece, eu vejo às vezes no Luciano Huck, aquele programa, eu olho ali as crianças que têm altas habilidades, você vê ali que elas têm algum transtorno. Você fala assim: ó, aquela criança ali ela é autista. Pô, aquela criança ali, ela tem TDAH, ela fala muito rápido, pensa muito rápido. Então tem um lado bom, é só saber usar o lado bom. Então, vamos lá, ó, olha aqui, essa primeira imagem. Uma criança, normalmente, que tem o TDAH, ela fica assim, ó, no mundinho da lua, pensando muita coisa quando os outros estão estudando. Por isso é legal fazer o reforço em casa. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico dentro do nosso cérebro. Aí eu falei que o Caio, com 8 anos, foi lá, a médica falou isso. Aí agora o Caio sempre tira notas altas na escola. Tirou até 10 ontem na prova de interpretação de texto, que é a de português, que é o mais difícil, tirou 10, é o hiperfoco dele. E quando eu fui de novo agora, ele caiu as notas na escola. Ó, filho, o que você aprendeu na escola? Ah, pai, muita gente falando, não prestei atenção. Eu falei: opa, vai ser o Leonardo do passado. Eu não quero o Leonardo do passado, eu quero o Caio do presente. Aí eu levei ele de novo em outro neuro, o médico. Quando ele foi lá no neuro, nós mostramos para ele esse mesmo exame de 5 anos atrás. Ele falou assim: olha, eu vou enxergar, eu vou ver, só que eu não vou usar esse, eu vou dar outro laudo
para ele através do novo exame. Quando ele pegou o exame, ele falou assim: nós temos um TDAH. Eu falei, a neuro falou que ela era médica e ele não tinha nada. E aí quando pegou, eu falei assim: meu filho, eu sei que eu tenho TDAH, eu vi no Fantástico, meu pai é psicopedagogo, é psicanalista, ele também já viu, a gente tem essas mesmas dificuldades. Aí ele fez o eletro, era só o lado direito, mais escuro. Hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui é o córtex frontal, é a parte aqui da cabeça da frente. Aqui é a parte da frente da cabeça, a parte vermelha. Aqui é onde tem as nossas emoções, é a parte cognitiva nossa. Então quando a gente pensa, quando a gente chora, quando a gente está muito alegre, é aqui que trabalha o nosso cérebro. Então do meu filho era do lado direito, assim, desse tamanho mais escuro, quando tinha 8 anos. Agora essa parte ficou menos escuro, aqui ficou mais escuro e aqui também do lado esquerdo. Por que na frente? Com 13 anos já está começando a gostar da menininha da escola. Quando o papai briga, a mamãe briga, ele já está, se fica mais triste, fica mais emotivo, entende mais as coisas. Então a parte da emoção dele, o que isso acontece? Quando está dormindo, essa parte não descansa, continua trabalhando. Então quando acorda, já acorda cansado. Quando você faz pequenas coisas, quer dormir mais. Então o que aconteceu com o Caio? Você também é assim? Eu gosto do grupo aqui agora. Agora. O que faz? Deixa o pastor que é forte lá na porta para eu não fugir, porque senão eu vou esquecer. Eu já boto isso aqui para vocês. E aí assim, bota as 2 irmãs de oração olhando para mim, eu não fugir, e aí eu não saio. Pastor, mais 2 irmãs, eu não consigo sair antes de mandar. E aí nisso, do Caio, essa informação. Aí só para poder dar aqui o meu relato. E eu vi isso, Caio, o médico passou um remédio para ele. R$10 custou esse remédio que o neuro passou. Eu nunca dei remédio pro Caio, eu nunca dei remédio para mim também. Como que sou eu? Como é que é o Leonardo quando... Lembra que na primeira aula você não gosta muito de psiquiatra, você tomar um remédio, quando a volta daqui a 6 meses, falei isso. Eu estou com dor de cabeça, o que eu faço? A escolha. Me alimentei bem? Não. Então vou me alimentar, que a dor de cabeça vai passar, porque é fome. Me alimentei bem. Descansei bem? Descansei. Estou com problema? Estou com problema. Lá na minha igreja, as irmãs valorosas não querem ajudar na limpeza e o pastor está limpando sozinho. Fala, Deus. E aí está também limpando sozinho o pastor. As irmãs vão embora correndo, deixa o copo descartável no chão. Aí eu falo, é isso, eu estou chateado por causa disso. Aí eu vou lá e faço o quê? Tomo um banho, apago a luz, ligo o ar-condicionado, durmo um pouco, depois eu tento falar com os irmãos. Irmãos, vocês podem ajudar o pastor a limpar a igreja, estou limpando sozinho, estou cansado. Tudo bem, pastor, você não pediu? Não, também nem me toquei que a igreja estava suja. E aí nisso passou meu problema, não tomei remédio de dor de cabeça. Isso eu, Leonardo, então eu consegui resolver meus problemas. Então eu sempre fui contra remédio. Quando eu vi que o Caio, no primeiro dia, tomou o remédio 10h30 da noite, quando ele acordou de manhã, como é que era? Ele acordava, escovava o dente, trocava de roupa, ia pro sofá dormir de novo cansado. Dormia 8 da noite, acordava às 6 e voltava a dormir, estava cansado. Nesse dia, ele acordou, escovou o dente, botou a roupa, sentou no sofá, ligou o Fachel e ficou vendo as comunidades do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, outra criança? Eu falei assim, o remédio tocou meu filho. Aí eu falei assim, filho, vai lá na cozinha e pega um prato que eu vou tomar café. Ele escutou de primeiro, eu falava várias vezes, ele não escutava. Estava vendo televisão, estava Caio. Aí quando ele voltava, estava com a colher, não voltava com o prato. Aí ele voltou com o prato. Ele falou, mais alguma coisa, pai? Eu falei assim, o remédio tinha educado também, em educação, agora o remédio. Mas por quê? O cérebro descansou. Então ele chegou de outra maneira de manhã.
Quando entrou no carro, o nosso carro, quando a gente liga o carro, já liga o som direto. E quando liga o som, ele estava assim: pai, eu estou entendendo a música, estou entendendo a letra e estou pensando em outras coisas. Eu estou conseguindo organizar na minha mente, coisa que ele não conseguia porque o cérebro. Ei, isso é muito cansativo, sai fora dessa. É por isso que o TDAH, ele foge das coisas no seu hiperfoco. Não é importante o cérebro, isso aí é ruim, sai, bota pra lá. E aí o cara começou a tomar esses remédios. E o que aconteceu comigo? Vocês sabem que eu tenho uma empresa de 100 e pouquinhos funcionários, que está aqui no Rio de Janeiro. Eu sou marido, eu sou esposo, sou pai, tenho minha sogra que mora comigo, eu tenho uma faculdade, eu tenho psicanálise, 200 milhões de turmas, eu ajudo o André aqui no Rio agora na política, ajudo um amigo meu lá em Niterói na política também. Começou 16 novas turmas em abril, inclusive vocês. Comecei a ter 4 mil alunos estudando comigo e formados. Os formados me mandando mensagem. Cada um de vocês vai ter um didata cuidando de vocês a partir de dezembro agora. Vocês têm que atender, tem formatura. O que aconteceu na minha cabeça? Subiu fumaça. Sentei na mesa de casa. A gente chega em casa, almoça e janta juntos. Quando estou em casa, agora lá em casa, ninguém está jantando. Está todo mundo com fome lá esperando eu chegar. Quando eu chego, a gente janta. E aí nisso, minha esposa trabalha com empresa de 5, 6 anos, as crianças falam alto, ela fala alto. Meu filho adolescente fala alto. Minha sogra usa aparelho de surdez, não sei porquê, eu acho que é de propósito que ela faz, ela tira o aparelho de surdez e ela fala alto também. Sentei na mesa, os 3 falando alto, eu falei assim: cadê aquele fone, aquele abafador dos autistas, para me emprestar uma agora para mim? Parecia que tinha, sei lá, 9h30 da noite, vai ter o pessoal gritando aqui, daqui a pouco vocês vão ouvir. Era assim que eu estava ouvindo quando o Flamengo faz o gol. Dentro da minha cabeça era minha esposa e meu filho e minha sogra. Eu comi, mas assim, eu comi comi rápido. Aí eu falei assim: família, me perdoa, mas eu vou lá pro quarto descansar. Minha esposa já percebeu, falou assim: o que aconteceu? Eu falei assim: me desculpa, mas eu não aguentei vocês falando. Eu falei assim: eu tive que vir pro quarto. Eu apaguei a luz, liguei a televisão, fui lá no Globoplay, escolhi um programa que eu gosto e fiquei assistindo. Eles ligaram a televisão lá na sala. Meu quarto tem que passar. Eu moro em apartamento, mas no meu apartamento ele é grande. Eu estava escutando a televisão da sala, longe, mais baixo. Eu aumentei e estava escutando lá, eles escutando a televisão. Aquilo me incomodou porque eu fechei a porta. Aí eu comecei a perceber uma coisa errada comigo. Não tá legal. Aí fui com o pastor Paulo comer. Quando eu fui comer no restaurante, do lado tinha um depósito de bebida. Na hora, o cara ligou o som muito alto. Eu estava lá acho que 5 segundos. Eu falei assim: pastor Paulo, não estou aguentando, eu vou sair. Ele riu. Por que ele riu? Porque ele não sabe a dor do outro. Você não sabe a dor. A esposa está brigando com o marido, ele foi e falou alto com ela ficou triste. Porque ele falou alto com ela ficou triste, ficou depressiva, foi procurar um psicanalista. O outro casal briga todo dia, bate a porta, quebra o vaso, e eles ficam tranquilos. A dor deles é diferente da dor do outro. A gente não pode medir o tamanho da dor do outro nunca. Você reclama de tudo. Assim, a dor é diferente. E o casal tem que entender isso. Que às vezes para você é coisa boa, para o outro é doloroso. E isso faria muitos casamentos não terminarem. E aí quando eu comecei a perceber no restaurante, eu falei: pastor Paulo, eu não vou aguentar. Aí eu pensei em outra coisa. Eu falei assim: não é pensar, eu estou ouvindo. Está entrando o som todo aqui, ó, está aqui dentro. Quando eu ia levantar, o cara baixou o som. Eu falei assim: papai, isso é muito bom que baixou o som. Eu não ia almoçar, eu tinha de fome, eu não ia conseguir. Imagina uma criança pequena, nessa hora do transtorno, nessa hora do surto que vem. E eu sabia o porquê. Uma criança pequena sabe o que é
Então o que tem que fazer? Opa, tirar ela do local, avisar na escola. Ó, quando acontecer isso, pega ele, dá uma voltinha, dá um copo d'água, vai lá ver o sol, vai ali na sombra, senta com ele, abraça. Se eu grito, cala a boca, porque mamãe e papai se estressam também. Tem uma hora que a paciência acabou. Mas se você for gritar, vai piorar. O que é a hora boa? Mamãe está estressada, vai lá pro quarto, bebe a água, escuta uma música, lê a Bíblia, fala com o papai do céu, deixa eu. Filho, vem cá, papai te ama, vem cá, a gente não quer fazer um carinho, vamos lá pegar um brinquedo. Tem criança, você dá uma bala para ela chupa a bala, saiu. Quando a pessoa tem surto, o que a gente faz? É tirar ela daqui e colocar ela em outro lugar. Filho, o que você gosta? Filho, aonde você gostaria de estar agora? Papai, eu gostaria de estar na praia deserta. Filho, o que você tem nessa praia deserta que você está vendo? Papai, estou vendo água, estou vendo o mar, estou vendo, eu gosto de futebol. Filho, vamos o seguinte, se você estiver nervoso, você fala para a tia que vai ficar nervoso, você dá uma volta. E aí a criança assim, tia, eu vou ficar nervoso, vou dar uma volta. A gente tem que ensinar a criança também a se salvar do problema. Ela tem que saber, quando ela vai entender que, opa, estou me estressando, não estou aguentando esse barulho, tia, eu preciso sair de sala de aula, por favor. Sabe? E aí a gente tem que ensinar. Demora, é chato, tudo isso, mas depois é prazeroso quando a gente recebe. É igual corrida. Chega no final com a medalha, você fala, ufa, ganhei. Então a gente tem que fazer isso com a criança. E quando ela vem no surto, vem cá, filho, vamos pensar no futebol. Sabe quando eu tirei surto uma vez na criança? A avó, o pai e a mãe eram separados. O pai foi preso. A mãe não quis saber da criança. A vovó cuidou. Teve uma ação social. A vovó foi fazer o cabelo. Cabelo de mulher dura 200 horas. O nosso vai a máquina assim, acaba 5 segundos. A vovó ficou no tempo, a criança ficou brincando. Chegou uma hora, a criança ficou exausta e queria ir embora para casa. Todo mundo gritando. A criança estava com roupa de escola. Não tinha comido. A criança começou a surtar. Aí pegaram a criança, mandaram ela na maca, a massoterapeuta tentando fazer massagem nela, massagem na criança, apertando. Piorou a história. Aí, vamos lá, chama lá o pastor Léo, que o pastor Léo, ele também é psicanalista. Aí me chamaram. Assim, olha a criança, porque deve ter demônio. Aí eu subi, né? Aí eu falei assim, ei rapaz, chorando, com a camisa do Flamengo. Eu falei, gosta de futebol. Eu falei assim, eu só preciso saber quem é o melhor jogador do futebol. É o Gabigol. Aí eu falei assim, eu sei qual é o nome do Gabigol porque eu tenho poderes. Aí ele, Gabriel. Aí eu falei assim, você tem superpoderes? Ele já olhou, eu choro. Aí eu falei assim, eu tenho superpoderes de brincar e nunca perder. Aí eu fui brincar com ele do vale um animal com a letra A. A criança ganhou de mim. Ganhou mesmo, não fui perder não. Ele ganhou de mim, porque é uma criança inteligente, autista. Ganhou de mim, e aí ficou todo feliz. E aí eu falei assim, vamos na cozinha, porque na cozinha, lá no Instituto lá em Niterói, eu falei, sempre tem refrigerante gelado. Vamos, nem saber que você podia tomar. Falei, vamos lá ver uma bola gelada. Cheguei lá, tinha açaí. Papai disse, é bom essas coisas. Tinha açaí, botei açaí para ele comeu. Tinha umas crianças passando, eu falei assim, ei, olha só, vamos brincar aqui, gente. Aí vamos. Aí eu falei, tem que falar a letrinha e tem que falar o animal. Daqui a pouco eles brincaram, eu subi, ficaram brincando até a vovó acabar de pentear o cabelo. Eu tirei ele do surto, tirei ele daquele local de bagunça. A professora tem que sair da sala de aula. Nós temos que ensinar a mamãe e papai a fazer isso. E se eu gritar, se eu falar mais alto, vai bagunçar mais a cabeça. Então essa hora é hora de passear, é hora de fazer outras coisas. E aí tem 3 tipos de TDAH, que eu tenho 1 minuto para vocês, mas a gente continua, começa aqui no grupo agora, a gente continua na aula que vem. Vocês vão ver aqui,
Tudo para casa, para vocês lerem. Diagnóstico de TDAH. Quais são os graus? Tá lá, né, o suporte 1, 2, 3. Vai dizer aonde faz mal. A genética, se é hereditário. Quais são as causas do TDAH. A matéria tá top. Uso de medicamentos. Vai falar o nome de alguns medicamentos. Não comprem para o filho de vocês sem receita médica e sem ir no profissional, não. Aí vamos lá. Deixa eu passar, se está aqui atrás ou depois. Os 3 tipos para vocês lerem em casa. Primeiro tipo é o tipo desatento. O que tem no desatento? Erra muito por falta de atenção, evitam atividades que demandam muito esforço, muitas vezes esquecem o que vão falar, tem dificuldade em se organizar, hábito de perder coisas importantes, não ouvem quando chamam. Esse é o desatento.